Louvado seja, agradecido é o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus. Paz e graças a todos, glória a Deus, aleluia. Estamos diante aqui de um texto maravilhoso, né? No Lucas capítulo 2, versículo 25, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, um homem era este justo e piedoso que esperava a consolação de Israel. O Espírito estava sobre ele. Revelaram o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, foi ao templo e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer com ele o que a lei ordenava, né? Então nós vemos aqui, glórias a Deus, aleluia, quando Jesus foi levado ali até o templo ali para ser apresentado. Mas o texto diz que o filho nasceu aonde? Nasceu numa manjedoura, né? Glorificado seja o nome do Senhor. Naquele dia foi publicado um decreto de César Augusto, convocar toda a população do império para ressaciar-se. O primeiro ressarcimento foi feito quando Quirino era governador da Síria, né? Aí a Bíblia diz que lá no versículo 7, e ela deu à luz ao filho primogênito, enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Não havia lugar ele na hospedaria. Não havia lugar para ele. Então nós vemos aqui, glórias a Deus, aleluia, que o que era uma manjedoura? O que era uma manjedoura? A manjedoura era um recipiente, né, usado naquela época para colocar alimento para os animais. Aqui a gente chama de cocheira, né? Vamos ali deixar ali nas cocheiras, lá é manjedoura, né, para os animais. Normalmente era feita de madeira ou de pedra, né, e ficava nos estábulos e cavernas onde os animais eram guardados, né? Quem mora no interior, que cuida de animal, sabe. Então, quando Jesus nasceu, Maria envolveu em panos, né, que o texto sagrado fala, e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Então Maria ali deu à luz ao primogênito, envolveu-se em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. E aqui tem um significado espiritual. O que é que nos traz para aprender sobre o significado espiritual da manjedoura? Primeiro ponto que nós vemos aqui é a humildade, né? A humildade de Cristo. Porque o Rei dos Reis, irmão, o Rei dos Reis, não nasceu em palácio. Você já tira por aí. O Rei dos Reis não nasceu em palácio, mas em um lugar simples. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, nasceu num lugar simples. A Bíblia Sagrada mostra que Deus escolheu a simplicidade para revelar o seu Filho ao mundo. Jesus poderia nascer cercado de riquezas, mas veio humilde para alcançar pobres, ricos, simples e poderosos, de todas as classes, para alcançar todas as classes. Ele diz lá em Mateus, no capítulo 11, versículo 29, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Vou repetir. Mateus capítulo 11, versículo 29. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Está escrito. A manjedoura, irmão, revela um Deus acessível. Por que um Deus acessível?
Pastores simples, irmão, pastores simples puderam chegar perto do Salvador. Então, amada igreja, a porta não estava fechada. A manjedoura nos ensina que ninguém é pequeno demais para se aproximar de Cristo. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque o menino nos nasceu, o filho se nos deu, e não havia lugar para Jesus. A hospedaria cheia, diz que a hospedaria lá estava cheia e não havia lugar para Jesus. O que é que simboliza isso? Quando a hospedaria estava cheia, não teve lugar para Jesus nascer. O que é que significa isso? É o mundo, irmão, ocupado demais para receber Cristo. Quem vive uma vida mundana, vive ocupada e não recebe a Cristo. Por isso, quando ele nasceu, ele foi para a manjedoura. O mundo ocupado demais. O mundo ocupado demais. O mundanismo. Muitos ainda hoje têm espaço para tudo. Muitos hoje têm espaço para riqueza, muitos hoje têm espaço para prazeres, têm espaço para o orgulho, têm espaço para distrações. Muitos hoje assim, mas não tem espaço para Jesus no coração. Mas não tem espaço para Jesus no coração. Não tem espaço para receber Jesus no seu coração. A Bíblia diz em João 1, capítulo 11, ele veio para o que era seu, e os seus não receberam. A manjedoura, ela aponta para a cruz. Jesus nasceu humildemente e morreu humildemente. Aquele que foi colocado numa manjedoura também foi colocado numa cruz para salvar a humanidade. O nascimento e a morte revelam a humildade, o amor, a entrega e a salvação. Aí a manjedoura, ela traz lições para nós. Eu vou ser bem rápido aqui, objetivo. Deus usa as coisas simples. Deus escolheu um lugar humilde para manifestar sua glória. Jesus veio para todos. Pastores pobres foram os primeiros a receber a notícia. Não foi quem estava lá no palácio, não, meu amigo. Foi os mais humildes, foram os primeiros a receber a notícia. Precisamos abrir espaço para Cristo. E quando é que nós começamos a abrir espaço? Quando nós jejuamos, quando nós oramos, quando nós se consagramos, quando nós obedecemos e praticamos e ouvimos a palavra. Aí vai se abrir um espaço para semear as boas novas. Aplicação para a vida. Ei, irmão, o coração humano não pode estar lotado das coisas do mundo. O coração humano não pode estar cheio das coisas do mundo. A glória de Deus pode nascer em lugares improváveis. A glória de Deus se manifesta em lugares improváveis. Veja lá na multiplicação dos pães e dos peixes. Foi num lugar altamente improvável. Foi num lugar improvável. A glória de Deus se manifestou. Num lugar improvável onde Lázaro estava no sepulcro. E a glória de Deus se manifestou lá onde estava Lázaro sepultado. A glória de Deus se manifesta em lugar improvável.
A glória de Deus se manifestou na vida de Davi, do jovem Davi, quando o jovem Davi foi ao encontro daquele gigante circunciso com 3,5 metros de altura. A glória de Deus se manifestou em Davi e o gigante caiu por terra. Continua a dizer, a glória de Deus, ela se manifesta em lugar improváveis, aonde um homem acha que não vai se manifestar. A glória de Deus se manifestou lá naquela manjedoura. Que vocês abram os olhos, irmão. Precisamos ter espaço para Cristo, porque o coração humano não pode estar lotado das coisas do mundo. Ei, irmão, a glória de Deus pode nascer em lugares improváveis. Uma simples manjedoura tornou-se conhecida no mundo inteiro até hoje. Uma simples cocheira aqui pro Brasil, para nós aqui, cocheira. Aqui no Nordeste do Brasil a gente chama de cocheira. Onde colocava comida para os animais, foi lá onde ele nasceu. Então temos que valorizar, irmão, a presença de Deus nas nossas vidas nesses últimos dias. Por causa da presença de Jesus ali, aquela manjedoura conhecida até hoje. Talvez alguém se sinta pequeno. Talvez alguém se sinta pequeno. Talvez alguém se sinta esquecido ou sem valor. Mas você tem valor. Talvez você se sinta pequeno, se sinta sem valor. A manjedoura mostra que Deus entra justamente no lugar simples e quebrantados. Olha o que é que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Diz que o meu tesouro é guardado em vaso de barro para que a glória não seja de vós, mas seja minha. E por que Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, irmão? Coríntios capítulo 1, versículo 27. Conclusão da mensagem. A manjedoura não foi apenas um detalhe do nascimento de Jesus. A manjedoura, ela carrega uma poderosa mensagem. Humildade, amor, simplicidade, salvação. Olha aí, ó, 4 coisas. Humildade, amor, simplicidade e salvação. Cristo nasceu numa manjedoura, irmão, para mostrar que o seu reino não é baseado em aparência, mas em transformação espiritual. Receba aí. Cristo nasceu numa manjedoura para mostrar que o seu reino não é baseado em aparência, mas em transformação espiritual. Qual é o versículo-chave dessa mensagem? Glórias a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Lucas capítulo 2, versículo 14. Guarda isto no teu coração. Mensagem curta e objetiva para o teu coração.